Conexão Líder. Entrevista. 12h36, agora também já pelo Instagram, transmitindo no @Conexão Líder FM. Você pode acompanhar essa entrevista que ficará salva lá também para você curtir, @Conexão Líder FM. Estou recebendo aqui no estúdio o Arthur Custódio Moreira de Souza. Ele é coordenador nacional do MORHAN. MORHAN é o Movimento de Reintegração de Pessoas Afligidas pela Hanseníase. Uma organização sem fins lucrativos, atua para reduzir a hanseníase e o estigma, da hanseníase no Brasil. Conforme eu falei no início do programa de hoje, é uma questão e uma bandeira que a gente gosta de encampar, que desde os tempos da TV, na época do programa Conexão Diária, que a gente acompanha esse trabalho, até porque nós temos aqui a colônia Padre Damião e a gente sabe do histórico de luta, o histórico de preconceito, o histórico de discriminação e coisas realmente terríveis que aconteceram para quem era acometido pela hanseníase. Arthur, seja muito bem-vindo ao programa Conexão Líder, dizer que é uma satisfação recebê-lo aqui e hoje você vem ao bar a convite da Câmara de Vereadores para poder estar falando justamente sobre essa questão aqui da nossa colônia Padre Damião, não é isso? Obrigado, Badaró, o prazer é meu estar aqui com vocês. Eu sou do Rio de Janeiro, cheguei essa madrugada, e a ideia é a gente fazer uma discussão sobre a importância desse local, desse patrimônio histórico para a história de Ubá. Acho que são muitas lutas que a gente precisa realizar, mas é importantíssimo esse convite. Teve o convite do vereador Zé Carlos, e a ideia é a gente trabalhar nessa preservação desse patrimônio e desse espaço, Badaró, como um espaço de memória da dor. Exatamente. O que é a memória da dor? É aquilo, por exemplo, do campo de concentração de Auschwitz. Verdade. Então, muitas vezes os prédios públicos lá, eles talvez não tenham 100 anos, mas aquele local representou um símbolo de uma política chamada política higienista, de segregação, de limpeza da sociedade. E Ubá, assim como outras 36 cidades brasileiras, tiveram hospitais colônia. Isso é uma parte da história de Ubá. E isso precisa ser pensado como um patrimônio de Ubá. Como é que a gente... mas está na mão da FEMIG, não tem problema, mas os prédios estão no território de Ubá. Exatamente. E principalmente, além disso, além dos prédios estarem ali, está marcado na alma das pessoas que sobrevivem dessa fase, dos filhos, além do vereador Zé Carlos, aliás, parabenizá-lo pela iniciativa importantíssima. Nós temos também o vereador Leque, que inclusive é o Leque da colônia, Exatamente. Que ele sempre conversa comigo e fala isso: Badaró, eu gosto de você, que você é um dos caras que chega e me abraça e me beija no rosto. E olha que, infelizmente, até hoje tem pessoas que têm esse preconceito com quem é da colônia. É um absurdo, Também tive com o Leque, ele está muito interessado nessa discussão. Na verdade, assim, porque são várias questões associadas. Quando você fala, e Badaró, você foi brilhante quando você falou, por exemplo, da memória. Faz parte da memória cultural de Ubá. Então existe o patrimônio material, aquele que a gente pega, e aquele patrimônio imaterial. Aquilo que está na memória das pessoas, faz parte da história, o preconceito, o estigma. Eu me lembro que uma vez eu conversando com um senhor que já faleceu, e ele falava que tinha uma ponte, que uma vez a cidade explodiu a ponte para não ter acesso. Olha. Então tem mil histórias que a gente precisa resgatar, entender, compreender. Tem a questão do cemitério da colônia, aliás, essa colônia, eu estava até falando com o diretor Claudinei, é a única no Brasil que eu conheço que tem um memorial no cemitério. É um dos cemitérios mais bem preservados que eu já vi no Brasil todo. Interessante. Então tudo isso é importante a gente resgatar. E uma outra coisa, Badaró, é que assim, o Brasil foi o segundo país do mundo a reconhecer que o isolamento foi um crime de Estado. Então, na época lá do ex-presidente Lula, ele fez uma medida provisória que depois virou lei. E as pessoas daqui de Ubá, que estavam na colônia, receberam uma indenização. Que hoje essa indenização é um acumulado de quase 300 mil, 270 mil. Então, de lá para cá, elas receberam em torno disso.
Isso é dinheiro que entrou para o município, porque elas são... Não, ela está na colônia. Não, ela está no território de Ubá. Elas são cidadãs de Ubá. Cidadãos e elas precisam ser vistas dessa forma e contribuem, né? Porque cada uma dessas pessoas ter recebido esse dinheiro, além de aposentadoria, é dinheiro federal que entra para os cofres. E vou dizer uma coisa, devido a tudo que a população da colônia passou, essas pessoas familiares, antepassados que sofreram, eu diria que esse dinheiro é quase que irrisório pelo aquilo que merece essas pessoas, porque só quem viveu isso na pele, qualquer tipo de discriminação, quem vive ou qualquer tipo de segregação, sabe dizer o que é. A gente não tem, eu pelo menos posso falar por mim, não tenho lugar de fala para imaginar a dor dessas pessoas, mas convivendo com amigos muito queridos que eu tenho ali, eu vejo que fica uma marca, fica uma coisa dolorida. É uma mancha, né? Infelizmente. Aí a gente não sabe se é puramente maldade dos governantes ou era falta de informação, o que era a cultura daquele momento. A gente tem que fazer um recorte no tempo para poder entender aquilo que se passava naquele momento. Mas, de toda forma, são seres humanos que ficaram marcados, né? Às vezes a gente olha para trás, e essa é uma das questões dos museus, né? O museu de Robben Island, onde o Nelson Mandela foi preso, né? Aqui dentro da cadeia. Então as pessoas passam por lá, vivenciam, por exemplo, a questão dos preconceitos. Isso é importante, porque é justamente para as pessoas não fazerem os mesmos erros. Infelizmente a gente refaz. A gente está vivendo um momento da sociedade brasileira que a gente está refazendo um monte de erros de preconceito, de ódio, de discriminação, né? Vamos ver assim, a própria questão que está sendo proposta para o pessoal usuário de crack é proposta higienista, é proposta de limpeza da sociedade. Isso, né? Vamos excluir os da sociedade. Não, lá em São Paulo, Badaró, eles queriam botar nas colônias de hanseníase. Os dependentes químicos. Então a gente repete os erros, a gente não aprende com eles. Então, preservar e olhar a história é uma forma da gente aprender com os erros do passado para não repeti-los. E você tocou num ponto muito sensível que nesse momento está acontecendo em Minas Gerais. A gente está com uma luta há alguns anos de indenização dos filhos que foram tirados deles. Que eles podiam ir para a colônia e ter filhos, só que os filhos, se nascessem, eram tirados. Aqui, eles iam para um lugar, um preventório, um educandário, um orfanato, lá em Juiz de Fora. E aí, quando eles iam para lá, eles sofriam todas as formas de violência e abuso, né? Muitas dessas crianças foram horrorosas, infelizmente. Estupradas, né? Sofreram vários tipos de violência. Isso é uma marca para o resto da vida. O governo de Minas foi o primeiro, ali no finalzinho do governo Pimentel, a fazer uma indenização. E agora, recentemente, o governo Zema estabeleceu o valor dessa indenização. R$14 mil. Muito abaixo do teto judicial. Um teto judicial de indenização é no mínimo 80 mil. Né? Então, muito abaixo. E tem muita gente que está, infelizmente, aceitando porque estão vulneráveis. Esse é absurdo. Né? É de novo o estigma. Quando a gente fala estigma institucional, é isso. É quando, por exemplo, a instituição, aproveitando da fragilidade dessas pessoas, ainda mais nesse momento de pandemia, muita gente está passando fome, muita dificuldade, oferece uma migalha. E para as pessoas assinarem que, opa, já está tudo sanado. Né? Então isso é um duplo crime. De novo, o que a gente tinha a chance de fazer uma coisa muito legal em Minas Gerais, ser o primeiro estado do Brasil a ter indenizado os filhos separados, infelizmente agora a gente dá um passo atrás e estabelece um novo estigma e preconceito a dar uma migalha. Então acho que você tocou num ponto sensível, assim. O que as pessoas sofreram não dá para medir. Não tem dinheiro que pague, mas se existe um teto, vamos respeitá-lo e vamos fazer o mínimo necessário para que a dignidade desse cidadão seja respeitada, né? E aí dar tão abaixo é de novo desrespeitar a dignidade das pessoas, sabe? É como se estivesse oferecendo uma coisa, não é uma assistência social. Eu não estou dando ali um benefício, não é isso. Eu estou reparando um erro do Estado, eu estou reparando um dano que provocado às pessoas. E o governo atual, o momento atual do país, pode ter muitos acertos? Tem, vamos ressaltar os acertos. Mas se tem uma coisa que, infelizmente,
tem sido notada e repetidas vezes, isso tem gente que bate no peito com orgulho, é o desrespeito a comunidades quilombolas, tratados como cidadãos de segunda categoria, desrespeito a indígenas, desrespeito à população descendentes das colônias também. Então, eu acho que isso é muito sério. Não existe evolução se a gente não respeitar e entender as diferenças, né, Arthur? Sim, claro, justamente de uma forma de trazer dignidade ao cidadão naquilo que ele é, e não daquilo que eu acho que deveria ser. Ah, mas eu acho que o cara estaria muito mais evoluído se a tribo dele fosse... Não, quem tem que saber é ele já estava aqui antes da gente chegar nesse país, e da mesma forma a população também das colônias, né? A gente tem um momento muito delicado, né? A gente está aqui acompanhando a gente a presidente da União Brasileira de Mulheres. Sim. Né? E é muito interessante que ontem ela fazia uma palestra e ela falava que no momento, uma frase da Simone de Beauvoir que fala que no momento de crise econômica, política, todos os direitos são desrespeitados, as pessoas, parece que a gente dá passos atrás. Então as mulheres são desrespeitadas, negros, quilombolas, exatamente isso, índios. E tem um caso muito interessante, que é outra discussão que a gente vai ter hoje à tarde. Sim. A gente não está falando nesse momento de municipalizar o hospital, não é essa a lógica. Mas a gente está falando, por exemplo, de que muitas pessoas moram lá, têm casas lá, vivem lá. E aquilo é um território que a FHEMIG é proprietária. Sim. Mas é importante que as pessoas sejam reconhecidas. Então, em vários estados, como Rio de Janeiro, o Acre, fez projetos de legalização fundiária. Sim. E aí, as pessoas que moram 40, 50 anos receberam o título de propriedade das casas. E você desafeta, você tira a área hospitalar e diz, essas aqui são as casas, são os cidadãos e aqui é o nosso, é o hospital, aqui é o que eu vou tratar. Isso é importantíssimo para a dignidade e cidadania, né? Então, em Minas Gerais, Betim foi a primeira. A Betim está fazendo agora a legalização fundiária. Mas isso é importante para a gente discutir com os vereadores. É muito importante, por exemplo, que um cidadão que mora lá na colônia de Ubá, né, e o Leque sabe disso, por exemplo, que receba a sua correspondência na direção do hospital, não vai para a casa dela, porque as ruas não são reconhecidas, porque... Então a gente precisa, né? Se você compra uma geladeira, você compra um pacotinho da China pelo Instagram, entendeu? Então não chega na casa das pessoas. Porque então qual é a cidadania que eu não tenho o meu endereço, a minha referência? Então tudo isso são coisas que a gente vai discutir hoje, nessa audiência lá na Câmara, conversar com os vereadores, conversar com os historiadores. Acho que é fundamental que a sociedade de Ubá traga isso para dentro como um projeto da cidade. Isso não é nem da saúde, não é da Câmara, né? O Zé Carlos fez uma excelente provocação, mas a gente precisa que as pessoas, né, a sociedade de Ubá, os políticos de Ubá, de uma maneira geral, entendam que isso é importante para a cidadania de um grupo muito grande de cidadãos de Ubá, mas é importante também para a história da cidade, que precisa ser resgatada e tratada e cuidada. E traz divisas, né? Traz turismo, um patrimônio tombado, traz visitas. Arthur, ontem um amigo, né, o André Esquisato, ele entrou em contato, falou que você estaria aqui, perguntou se a gente poderia divulgar. Eu falei, André, não só, doutor André Esquisato, né? Não só faz questão de divulgar, mas gostaria muito que o Arthur viesse aqui para a gente poder falar sobre esse assunto. Há alguns anos eu entrevistei filhos que foram retirados dos pais. A gente tinha um programa de TV aqui, existia uma TV local, regional, e eu entrevistei os filhos. E eu confesso, Arthur, que aquela entrevista me marcou profundamente. E eu custei, assim, para assimilar, porque a gente fala, conforme você disse, de nazismo, de outras questões tão sérias que aconteceram, chagas da humanidade, né? E aquilo ficou na minha mente, e até hoje é um negócio que eu lembro, eu fico imaginando, gente, principalmente a gente que é pai, quem está ouvindo o programa, que está assistindo, você tem um filho, seu filho é retirado e levado para o orfanato, e os abusos, as situações que foram contadas ali, é assim,
situações escabrosas e é muito sério. Eu acho que toda a chance que a gente tiver, esse assunto tem que ser trazido à tona. O trabalho do Mohan tem que ser sempre muito exaltado e é muito importante que a gente não se esqueça isso que aconteceu. Isso não pode Exatamente. ser aquela situação que vão varrer para embaixo do tapete, segue o jogo e não. Até porque a discriminação ainda existe. Sim. Agora, de uma forma didática, Arthur, para quem é leigo, tem muitos jovens que estão ouvindo o programa e tem muita gente que talvez não sabe, só contando assim rapidamente. Por que existiram as colônias e qual era a questão da hanseníase? Por que eles achavam que tinha que separar as pessoas naquela época? Eu vou para 2 horas de entrevista, vamos embora. Você tentar resolver em 5 minutos. Então, o Brasil é o primeiro lugar do mundo em incidência de hanseníase. A gente tem 25 mil casos novos por ano. Em número absoluto, a gente só perde para a Índia, que tem uma população maior. Mas quando você divide população, a gente dispara. Sim. Durante a pandemia, a gente teve um problema sério. 10 mil pessoas no ano passado deixaram de ter diagnóstico de hanseníase. Bom, hoje a hanseníase é uma doença que tem tratamento e cura. Então, se você tem mancha na pele, diminuindo sensibilidade ou uma área insensível do corpo, posto de saúde vai ficar curado em 1 ano ou 6 meses, dependendo da forma. Agora, ela pode deixar sequelas, porque ela atinge nervo. Então, por isso que é importante tratar no início. Antes da década de 40, não tinha cura. Então, você tinha a polícia sanitária. Capturava as pessoas, levava para dentro das colônias. O casamento dela na sociedade era anulado. A Igreja Católica reconhecia que ela tinha morrido para a sociedade. Caramba. E renascido na colônia. Tinha dinheiro próprio na colônia. Tinha um cemitério próprio na colônia. Porque dali ela nunca mais saía. Só que ela podia casar de novo. Só que se tivesse filhos, os filhos eram imediatamente tirados delas e levados para um orfanato, para um educandário. E aqui, só para resgatar um pouco, a gente está na luta pelo reconhecimento desses filhos, que eles recebam uma indenização, uma luta federal. Sim. Então a gente está com projeto na Câmara dos Deputados, tentando diálogo com o Executivo, que é muito complexo às vezes, e tem vários processos judiciários. Até hoje só 2 ganharam e alguns perderam. Então a gente precisa, inclusive tem ação no Supremo, que a gente precisa da sensibilização dos ministros do Supremo para entender que isso não é prescrito. Que a Defensoria, a Advocacia Geral da União, os advogados do governo, alegaram que isso é um crime que já prescreveu, que tem mais de 5 anos. Isso não é uma batida de automóvel. A gente está falando de um crime de humanidade. E só para trazer outros elementos, a gente fez um banco genético que tem muitos desaparecidos. E a gente descobriu que várias das crianças de Minas Gerais foram adotadas na Itália. A gente descobriu que várias das crianças do Pará foram adotadas na Holanda, saíam pelo Suriname. Então a gente tem um banco genético com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para a identificação desses desaparecidos. Então o que a gente teve foi um crime. O Brasil foi o primeiro a levantar essa bandeira. Só que, de novo, o Japão foi o primeiro a indenizar os filhos tirados dos pais. Apesar de que o Japão era obrigado a abortar. Só que eles indenizaram aqueles filhos que já tinham nascido antes de ir para a colônia. Porque os homens eram esterilizados e as mulheres eram obrigadas a abortar no 8º mês para estudarem. Já não era feto, já era criança. Né? Então é importante que a gente pense que isso foi um crime transversal. Não aconteceu só no Brasil, em vários lugares no mundo. Mas a gente despertou o interesse da sociedade mundial nessa discussão. Infelizmente, apesar de nós sermos o 2º país a indenizar as pessoas que ficaram nas colônias, os filhos separados já vão para uma luta de mais de 10 anos e sem o reconhecimento desse crime cometido com eles. Então tentei te resumir, mas é muita coisa. A gente está aí na luta. Um detalhe importante, ontem a gente teve uma conquista muito importante, que foi a vacinação das pessoas que têm hanseníase, que estão com sequelas, que têm ou tiveram hanseníase, mas que têm sequelas, e a vacinação daquelas que têm reação, que precisam tomar prednisona. Então ontem saiu uma normatização do Ministério da Saúde. O Mohan entrou com uma ação judicial, foi toda uma briga, e a gente teve então a aprovação de incluir como grupo de comorbidade que precisa ser vacinado. Importantíssimo. Arthur, bate-papo excelente, vontade de bater um papo com você, muito maior, só que infelizmente nosso tempo se encerra. Mas quem quiser conhecer mais o Mohan, como que faz, hein? Olha, tem o Zap Hansen,
que é uma linha nossa que eu nunca sei de cor, viu, Badaró? Eu esqueço ela. Se eu não anotar antes num papel, depois eu esqueço. Eu vou parar um dia para decorar. Mas aí pode achar a gente pelo Instagram. É o Morhan Nacional. Morhan, só para quem está ouvindo na rádio, é M-O-R-H-A-N. É uma sigla. M-O-R-H-A-N. Morhan. Perfeito. Morhan Nacional. E também tem no YouTube o canal do Morhan, que é Morhan Comunicação, e também tem no Facebook. Então a gente está fazendo, todo mundo, né, fazendo lives agora no tempo, né? Então a gente faz várias lives, faz vários encontros. O Morhan fez 40 anos, ontem a gente teve participação de vários artistas, Ney Mato Grosso é voluntário nosso, participou da live de aniversário. Então as pessoas podem nos acompanhar lá e ser voluntários. Então a gente tem um núcleo que está sendo reestruturado aqui em Ubá, já existiu e a gente está reestruturando. Então quem quiser ser voluntário, entre em contato com a gente. Pessoas de outras regiões que queiram montar o Morhan, que estão nos assistindo, né, nos ouvindo e assistindo pela internet e nos ouvindo, podem entrar em contato para formar um núcleo na sua região de voluntários. A gente precisa muito. Maravilha, gente. Conversei então com Arthur Custódio Moreira de Souza, coordenador nacional do Morhan. Hoje ele vai fazer, vai participar de uma reunião, né, na Câmara Municipal de Ubá para tratar deste assunto que é muito importante. E o Morhan é o movimento de reintegração de pessoas afligidas pela hanseníase, uma organização sem fins lucrativos, e atua para reduzir a hanseníase e principalmente o estigma da hanseníase no Brasil. Agradecendo então, mais alguma consideração que você acha importante, Arthur? Eu acho maravilhoso. Agradecer a você, a tua sensibilidade, Badaró. Assim, é difícil a gente achar um entrevistador com tanta sensibilidade, com tanto cuidado, né? E com tanto conhecimento também. Eu acho que você tem uma vivência aí já com a questão da colônia e é nosso convidado para ajudar nessa empreitada de despertar o interesse da sociedade de Ubá com relação à proteção do patrimônio e das histórias da colônia. Pode contar sempre com a gente. Eu deixo o meu abraço a todos os amigos da colônia, Padre Damião, queridíssimos, viu? Que a gente sempre é muito bem recebido na colônia Padre Damião. A gente sabe que tem uma audiência muito grande lá também. E agradecendo ao Arthur, quero agradecer também às convidadas que estão aqui participando dessa entrevista. O Tiago Freitas faz sonoplastia, apresentação do programa, muito obrigado. Fabiano Fusaro, meu querido amigo, obrigado por essa oportunidade. Vou ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, 15 para o meio-dia. Agradecendo, acima de tudo, a Deus e a você, ouvinte. Obrigado por essa audiência. Quebramos sempre todos os recordes nesse horário aqui na Líder FM. Valeu! Fiquem todos com Deus. Um beijão. Tchau, tchau.